Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões... Por mais que se examine o Sermão da Montanha, o leitor atento encontrará sempre novos ângulos para sua edificação moral e filosófica. E nas anotações grafadas por Mateus, se sobressai um instante em que Jesus nos ensinou a orar. Daquele inolvidável momento em diante, o Pai Nosso passaria à posteridade como a mais perfeita e sintética oração de todos os tempos. Começando pela aceitação explícita de que Deus é nosso divino genitor. Daí decorre a compreensão clara de que a humanidade é nossa família, merecendo acolhimento todo aquele que respira conosco o oxigênio terrestre. Plantas, irracionais e humanos são nossa família perante a progenitura divina, e daí decorrem todos os deveres que nos cabem na preservação da constelação familiar. Em certo trecho do excelso canto, a oração dominical nos conduz pelos caminhos da súplica pela própria sobrevivência no mundo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O derivado do trigo foi inserido na sublime oração, simbolizando todo e qualquer alimento que nos possa manter de pé e em funcionamento a máquina orgânica, mas podemos elastecer ainda mais a interpretação do que seja tal nutriente. Não só de pão vivem homens e mulheres, mas igualmente de toda palavra, do verbo que emana da vida maior. Não obstante reconhecer que sem uma mínima cota de comida o ser estiola e perece, igualmente não se pode atravessar os áridos caminhos da vida sem o pão espiritual, decorrente da palavra libertadora. A água da fonte viva, o trigo da coragem, os cereais da boa vontade, o sal da iniciativa no bem, o fermento levedando a massa e amplificando a mensagem iluminadora. Enquanto os campos cultiváveis do planeta apresentam safras cada vez mais volumosas, não se pode esconder o sol com a peneira de que milhões sucumbem à míngua do alimento que provém do verbo nutritivo da esperança. Alguém no peitoril do suicídio e uma expressão de solidariedade que pode ser decisiva para que o ato impensado seja abortado. Um outro articula uma desforra, se imaginando blindado contra as consequências de sua ação nefasta. Mas a palavra bem articulada de um terceiro em equilíbrio consegue dissolver aquele ódio, pacificando o quase homicida. Eis alguém tragado pelo desespero, e um aconselhamento equilibrado arranca o ser em bancarrota da autoestima, lhe devolvendo o sentido existencial. Sim, existem alimentos e alimentos. Em outra circunstância, ele se valeu de alguns pães ázimos e peixe defumado para socorrer a canícula que castigava a multidão faminta. Mas lastimou que houvesse somente o interesse do homem no pão da terra. Ele portava nas mãos e nos lábios o trigo de Deus, com que poderia alimentar a alma, para que nunca mais tivesse fome. Não há relatos bíblicos de Jesus comendo, e mesmo quando junto ao poço de Jacó, em Sicá, ele travou contato com a mulher samaritana, o sublime peregrino, conforme anotações de João, o evangelista, instado pelos discípulos a comer alguma coisa adquirida na cidade próxima, Jesus recusou delicadamente, informando ao grupo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Nem todos os dias o alimento surge farto na intimidade doméstica. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje na Terra passam fome, apesar das super safras. Mas o número de aflitos da alma, anoréxicos das emoções superiores,
famintos de um amigo e esquálidos do afeto, perambulam pelas ruas e avenidas, buscando um alimento que não existe em prateleiras de supermercado, nem estão à venda em delicatessens. Somente o coração as tem. Se faltar no matrimônio, este fenece e morre. Escasso nos templos religiosos, induz ao fanatismo de crer. Negado às massas esfaimadas, produz loucura e insurreições sangrentas. Enrenteando hoje com algumas pessoas, lembra-te da boa palavra. Instado a falar a alguns, inocula a esperança em quem já não tem por que viver. Digitando um texto eletrônico, recorda que tuas frases vão induzir atitudes e embasar opiniões alheias. O que digas, muitos tomarão por verdade. Teu silêncio poderá ser o extintor em algum incêndio provocado pelo surto do ego. E uma única frase tua, bem posta e bem situada, pode devolver a sanidade mental em alguns que estejam nas trilhas da loucura irreversível. Inicia teu dia ouvindo pela oração o que Deus quer de ti. Prossegue o dia multiplicando essa assertiva e fecha a tua noite com um instante de gratidão. Semeando o trigo divino, estás no mundo espalhando entre famintos o pão de Deus, diminuindo a agonia de incontáveis. E em meio de tantas loucuras, sandices e despautério, tu podes, desde já, fazer a diferença entre a padaria e a penitenciária. Experimenta. Amanhã a gente conversa. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 4 de outubro do ano de 2022, Juazeiro, Bahia, Brasil. Avancemos. Estes dias tormentosos que estamos atravessando prenunciam chuvas torrenciais de ácido sobre a terra. Em todo lugar a inquietação, o medo, o pânico. Mas recordemos a palavra amorosa de Bittencourt Sampaio. A terra é uma nau, é um navio, é um cargueiro. E diante do mar revolto estalam as vigas mestras, a madeira range, os marinheiros se assustam, a metralha invade a noite moral que estamos atravessando. Mas Jesus está no leme. E no leme, presidindo esta barca, ele avança para o porto seguro. Que importa o mar revolto para ele que caminhou sobre as águas e convidou Pedro a sair do barco e vir ao encontro dele. Não há o que temer. A barca terrestre está sob o comando de Jesus. E Ele nos conduzirá após essa tormenta para o equilíbrio, para o porto da felicidade e da regeneração, que alcançaremos após a terra atravessar a depuração necessária dos seus elementos viciosos. Os indivíduos que não se quiseram corrigir, as almas endurecidas, os filhos de Lote, que se preocuparam em olhar para trás para saber o que é que tinha atrás, ignorando que se deve olhar a vida pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Porque para frente é que se anda. Com Jesus, por Jesus e para Jesus. A todos.